Não me façam eu me arrepender desse vídeo. Eu já vou começar assim. Hoje o papo é outro, a gente não vai falar de um livro específico, eu vim falar sobre literatura com vocês. Teve alguns vídeos atrás que eu fiz um vídeo tipo assim, e aí muitas pessoas gostaram, muitas pessoas inclusive caíram de paraquedas no meu canal, e eu resolvi falar sobre uma coisa meio polêmica e talvez me arrependa disso, eu espero que não, porque acho que todo mundo aqui consegue manter o respeito, não é? E vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho sobre literatura, qualidade literária e até um pouco sobre quantidade literária. Pra quem não me conhece, eu sou a Helena e... Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu acho que essa discussão entre qualidade literária, quantidade literária tem crescido cada vez mais nas redes, principalmente por conta, né, das book redes, BookTok, principalmente, que tá cada vez mais forte nesse mercado. E particularmente falando, eu acredito que tem sim uma pressão para alcançar uma meta imaginária de leituras no ano. Principalmente se você trabalha com literatura. Essa meta, essa pressão é muito maior e essa meta é muito maior. Como assim você é um influencer literário e você não leu 80 livros no ano? Se você passou de 100 livros no ano, como assim? Quem você pensa que é pra não fazer isso? E eu vejo muita gente até tendo uma noção de que, sei lá, gente, ler 50 livros num ano é pouco. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Não é pouco. Não é pouco mesmo. Mais ou menos a média de leitura de um brasileiro é 3 livros, 4 livros no ano, varia dependendo da pesquisa, dependendo de onde foi feita essa pesquisa, quem fez essa pesquisa, quem foi entrevistado. Mas varia assim, 2, 3, 4 livros no ano. E no meu Instagram eu sempre faço uma brincadeirinha diária de uma enquete. Você leu meio parágrafo de um livro hoje? Porque não são 10 páginas, não tem a pressão de ler 10 páginas, porque algumas pessoas colocam isso como meta, e tudo bem se você consegue cumprir essa meta, ótimo. Ou um capítulo, qualquer coisa assim. Eu queria soar meio brincando, porque é muito difícil você ler um meio parágrafo de um livro e fechar e fazer outra coisa. Você lê um pouco mais. Mas na minha cabeça, nas vozes da minha cabeça, se você tiver o intuito de ler meio parágrafo só pra responder a desgraça da enquete daquela criatura que posta todo santo dia, no caso eu, pra encher o saco de vocês, vocês vão ler um pouquinho mais. E isso vai criando um certo hábito de leitura. Eu baseei essa minha enquete em alguma neurociência, em alguma pesquisa? Não, gente, é só o que me remete. Me parece que funciona desse jeito. E eu já vi muita gente falando que funciona, que pelo menos conseguiu desenvolver um hábito de leitura, que leu 2 livros no ano e não lia nenhum. Isso é incrível, gente. Foi tipo assim, vocês leram 2 vezes mais do que liam antes. Ah, li 3 livros, 4 livros. Gente, isso é ótimo. Tipo assim, vocês mantendo o hábito de leitura é incrível, eu acho lindo. Então, se apegar a uma pressão de meta de leitura é muito ruim e pode até te trazer uma ressaca literária, ou você ficar com um pouco de ranço, assim, dos livros, de querer ficar meses sem ler nada, porque você se forçou a ler coisas que, para cumprir uma meta numérica, que só existe na nossa cabeça, e uma pressão imaginária que existe também, que eu sei que existe, tá? Ela tá ali. Gente, eu acho incrível quem consegue ler 50, 60, 70, 80, mais de 100 livros no ano. Incrível. Aí a gente cai na outra discussão, né? A qualidade literária. Que muitas pessoas querem menosprezar essas pessoas que leem 50, 60, enfim, livros no ano, porque, você leu só livro romântico, só livro de romancezinho besta, você só leu, sei lá, Colin Hoover, que é uma polêmica aí, você só leu o livro hot. E na minha sincera opinião, gente, se essas pessoas que leram 50 livros, leram só esses livros, foda-se. Pra começar, você não tem nada a ver com o tipo de literatura que o outro consome. Você tem a ver com o que você consome. E só. É só isso, tá? A gente já começa assim, né? Tudo bem. E existem livros que são pra entretenimento. E mesmo esses livros pra entretenimento, eles ajudam muito o nosso cérebro, principalmente para desenvolver empatia, conseguir se colocar no lugar de outra pessoa, porque a gente tem vários personagens ali. Você não precisa resumir a sua leitura
Se você não quiser, óbvio, porque se você quiser, você pode fazer o que você quer da sua vida. A Tolstói, a Dostoiévski, a Jane Austen, a Hemingway, a Machado de Assis, Clarice Lispector. Você não precisa só ler isso para ser considerado literatura. Existem livros de entretenimento e existem outros tipos de livros que, além de entretenimento, geram críticas sociais, econômicas, que retratam as suas sociedades da época, em que também elemento histórico. E tá tudo bem você consumir só isso, você misturar, ou você não querer consumir isso. Você não é o detentor do que é ou não literatura baseada na sua opinião. Aliás, uma opinião muito perigosa que pode gerar muitas falas preconceituosas, elitistas e tentar higienizar a literatura. E qualquer pensamento que tente higienizar uma arte é perigosa. É diferente de achar que um livro é mal escrito. Um livro não é bem revisado, não é bem editado. Isso é diferente, achar que, sei lá, a história não convence. Eu vou até trazer alguns exemplinhos para vocês. Começando um pouquinho mais longe, até Platão. Platão, na República, ele queria expulsar os poetas, porque para ele poesia era uma imitação. Então não era uma verdadeira arte. Agora você imagina poesia ser resumida a uma imitação e não uma verdadeira arte? Pois é. Outra pessoa que é muito, muito famosa por aí, Virginia Woolf, que eu adoro como escritora, ela gostava bastante das irmãs Brontë, mas ela criticava muito Charlotte Brontë. Porque, segundo ela, em Jane Eyre, Charlotte resolveu parar de escancarar suas críticas sociais para desenvolver mais as questões pessoais da personagem no seu livro. E Jane Eyre é simplesmente um dos maiores clássicos da literatura hoje em dia. Mas não foi só Charlotte Brontë que foi criticada. Charles Dickens foi criticado, James Joyce foi criticado. E também ninguém menos que Shakespeare já foi muito criticado pela sua dramaturgia. Eu acho que se a gente vê mais a literatura como um fenômeno cultural que representa a sociedade que ela está inserida na época, na questão econômica, de gênero, a literatura é, ao mesmo tempo, um produto da cultura que estamos inseridos, tanto quanto a produtora da cultura. Ela é as duas coisas. É uma coisa meio que nos dá e recebe da gente o tempo inteiro. Então, para cada momento social que a gente tá, para cada momento que a sociedade se caminha, é diferente. Por exemplo, os vitorianos, eles valorizavam uma literatura mais edificante, que poderia oferecer conselhos, uma coisa mais moral. Já na modernidade, a gente vê mais uma literatura num mundo em crise. Vocês podem perceber como tem muitos livros modernos que retratam, por exemplo, as guerras que o mundo passou naquela época. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que não tem como a gente colocar um preço, um valor na literatura baseado somente no que a gente acha ou no que a gente não acha. A arte não é isso. A arte, na verdade, não deveria agregar valor, até porque a arte não precisa ser o tempo toda moral ou crítica ou qualquer coisa assim. Ela não precisa ser sempre isso. Ela não tem uma cartilha para ser seguida para ela existir. E a literatura é uma arte. E a literatura não precisa de cartilha. Então eu só queria que a gente tentasse quebrar um pouco esse pensamento higienizante em cima da nossa literatura. E que se você lê apenas livros de entretenimento, ótimo para você. Se é isso que você gosta, ótimo pra você. E se você gosta de mesclar, ótimo pra você também. Se você gosta só de ler livros clássicos, perfeito, cara. Leia, sabe? Leia. Eu tô aqui na internet pra conversar sobre literatura com vocês. E eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas lendo. E muito mais feliz ainda quando as pessoas dizem que começaram o hábito de leitura por minha causa. E eu não vou estar aqui julgando você pelo tipo de livro que você lê. Porque pra mim, literatura não é uma coisa que a gente pode pôr um preço. Apesar de que os livros estão bem carinhos ultimamente, né? Mas isso não é assunto desse vídeo, tá? Bom, gente, essa é a minha opinião. Eu queria saber a opinião de vocês.
de uma forma respeitosa, por favor, nos comentários, tá? Infelizmente, eu sou obrigada a falar que precisa ser respeitoso, porque algumas pessoas aqui não são. Eu queria saber de vocês, eu queria saber se vocês sentem essa pressão de bater metas de leitura. Eu queria saber se vocês sentem essa pressão de ter que ler certos tipos de livros para serem considerados alguma coisa. E também não é só porque você lê clássicos que você é uma pessoa superior aos outros, tá? Porque também tem esse outro tipo de pessoa, mas eu não vou prolongar mais vídeo, mais assunto, não é o caso. A literatura, ela é ideológica e ela é social e ela precisa de um contexto histórico de cada momento social que a gente vive. E não é porque você não gosta que não é literatura. Eu quero agradecer primeiramente aos apoiadores do canal que sempre estão ali me ajudando. Obrigada a você por assistirem até o final esse vídeo. Não esquece de curtir, comentar a sua opinião. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Cogite participar do Apoia-se, me segue nas minhas redes sociais que tá tudo na descrição aqui pra vocês, tá bom, gente? Muito obrigada por assistirem até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!